Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma entrevistada que vai dar ótimas dicas, né, pra gente. É uma pessoa que já tem uma experiência, né, uma vivência na área escolar e ela vai trazer, tenho certeza, um conteúdo, né, bastante relevante, que é muito interessante para as mamães que vão estar nos ouvindo, para se sentirem seguras, né, se sentir acolhidas e tranquilas para ir para o seu trabalho e saber que seus filhos estão bem entregue. Antes eu vou agradecer um pouquinho a nossos patrocinadores, que é a Unitar, que faz o nosso UFV Podcast. Vou agradecer ao Aporte Seguro, vou agradecer ao Cicobi Fluminense e ao Terceiro Setor, que são nossos patrocinadores e que faz com que a gente leve essa mensagem para vocês de conhecimento. E agora eu vou apresentar a vocês a nossa convidada, que é a Ana Cecília Arruda, da escola, da creche e escola Sagrada Família. É um prazer tê-la aqui com a gente, né, passar, essa experiência, né, de vida, né, com as nossas crianças. Então, gostaria, Ana Cecília, que você se apresentasse e vamos ouvi-la e será um imenso prazer. Bem, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com você, Fabi, para falar um pouquinho, né, da escola, do nosso trabalho. Afinal de contas, já são 20 anos trabalhando com qualidade, buscando realmente o acolhimento e o desenvolvimento completo das crianças. A creche Escola Sagrada Família surgiu no ano de 2005, né, quando eu fui mãe e eu tinha um outro tipo de trabalho anteriormente. E ao ser mãe, eu despertei o quanto era importante, né, você ter um E local precisar trabalhar e sair tranquila, né, e poder também, né. deixar seu filho de uma forma que você veja que a criança vai feliz, vai alegre, que tem prazer em aprender, estar bem, segura. Então isso para a mãe que é profissional, né, que precisa trabalhar e se desligar naquele momento e se concentrar no É seu muito trabalho, na sua vida importante. profissional, isso é muito importante para se sentir segura. E você, hoje, né, o que você tem a dizer para mim, né, o porquê que a creche, escola, família, ela é diferente em relação ao seu à sua forma de condução, das crianças, né, que vocês, no caso, recebem na creche ou na escola? Nós acreditamos que a infância ela é um período realmente de descobertas. E nós trabalhamos na creche Escola Sagrada Família de uma forma não só com acolhimento, mas de uma maneira a trabalhar com a criança de maneira integral, para que ela desenvolva todas as habilidades. Então, por exemplo, se a gente se perguntar, a educação ela é a longo prazo. Você começa a plantar hoje e você só vai colher esse fruto anos depois. E como eu posso ter uma decisão mais certeira na minha escolha? Então, por exemplo, a gente lá utiliza uma matéria chamada pensamento computacional. Se a gente parar para pensar, hoje, a nossa sociedade, nós temos, profissões que estão surgindo novas com a inteligência artificial, que antes nós não tínhamos. Então, até 2030, né, se vê que nós teremos várias profissões que serão extintas e outras que vão surgindo. Então, não basta eu ensinar o português, a matemática, as ciências, a história, a geografia. Como é que eu vou ensinar essa criança a desenvolver habilidades que serão necessárias para essas futuras Mudança e para profissões essas futuras mudanças que estão ocorrendo no mercado, preparar a cabecinha delas, né, estarem prontas e aptas para poder assumir profissões que a gente até desconhece? até desconhece. E E você acha que essa forma de condução da creche Escola Sagrada Família, ela funciona? O resultado, né, que você mais do que ninguém, que acompanha esse processo de desenvolvimento de cada criança, ela, o que que você tem a nos dizer em relação se realmente ocorre o resultado, se realmente é satisfatório ou não? Então, com 20 anos de escola, então nós já temos hoje uma grande base de alunos que passaram pela creche Escola Sagrada Família e que hoje são jovens, né, que estão em faculdades. Eu tenho ex-aluno que está no Albert Sabin, Olha só. alunos que ganham, semana passada mesmo, uma mãe falou assim: "Olha, meu filho, a criança agora já está, né, no outro período, tirou sexto lugar nível Brasil numa Olimpíada Nacional". Olha só.
Então a gente Legal. recebe sempre essas notícias, né, dos pais vindo agradecer, de entender que como a E base é essa bem criança feita entrou lá na creche e ficou até até o final. o final. Como a base bem feita, a criança ela está apta para enfrentar qualquer desafio à E é frente. uma responsabilidade muito grande, né, é uma Muito. responsabilidade não só com a criança, como também social, né, porque eu acho que é tudo uma forma de condução ali dentro, com a família, né. É é um conjunto, né, de situações. Nós trabalhamos também com as famílias, então a gente tem, por exemplo, roda de conversa, que é um apoio à comunidade, né, para conversar com esse pai, com essa mãe sobre as dificuldades de hoje na educação dos filhos, como proceder, como fazer, porque aquele adulto hoje, que muitas vezes é um adulto que você trabalha, que você não gostaria de trabalhar com aquela pessoa, que ela é inconveniente, é irresponsável, não se coloca no lugar do outro. Esse adulto foi um dia uma criança, Sim. recebeu uma educação. Então, aonde se falhou, né, nesse E a processo? geração está num processo, a gente tem uma forma de condução e a geração nova está com outra forma de condução. Então eu percebo que o que a gente está ensinando para eles é meio que às vezes a gente fica no meio do caminho para entender eles, entendeu. Então a escola tem um papel, assim, fundamental nesse desenvolvimento, né. Essa parceria ela é fundamental, da escola, da família, né, de você estar alinhado com as novas demandas, necessidades que vão surgindo ao longo desse crescimento dessa criança para se tornar depois um adulto. E eu, reparei que vocês têm um olhar de olhar o todo. Me explica um pouquinho como que vocês da escola, né, creche e escola Sagrada Família, vocês têm esse olhar de olhar o todo da criança, como que vocês, desenvolvem isso? Eh, Através das práticas pedagógicas, através de projetos educacionais, por exemplo, a gente está lá agora com um projeto de leitura que a gente chama de expedição literária. Então, o objetivo não é só desenvolver a leitura da criança para que ela tenha interesse em descobrir esse novo mundo e, consequentemente, você vai desenvolver a linguagem, né, a empatia, mas também para que a criança seja um leitor, mas um leitor que ele saiba escolher: isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Então, acompanhado a leitura, vem sempre um livro para ele registrar, para ele parar para pensar: "Bem, aqui, quais são eu Na mudaria alguma verdade, história nesse personagem?" na verdade, vocês não escolhem qualquer Não, tem a ver com o que está acontecendo naquele momento que vai ter um aproveitamento maior. Tem a maior. ver com a turma, tem a ver com a idade, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo em termos de sociedade. E aí a criança ela tem a condição de colocar ali, de registrar: "Bem, nessa história, qual é o meu personagem preferido? Eu modificaria alguma coisa? O que seria diferente na minha história?" Então ele vai se tornar um leitor, mas um leitor crítico, que saiba, que aprenda Desenvolver, né, e a saiba, pensar separar, né. e o porquê. "Bem, isso aqui eu penso dessa forma, por isso, por isso, por isso." Então esse treinamento desse leitor crítico começa desde É como pequenininho, se fosse é uma base, é uma vocês base. criam nele uma base para que eles consigam desenvolver até as próprias, profissões do futuro também, porque como você mesmo falou no início, a gente vai ter muitas outras profissões, umas que vão acabar e outras que Novas que vão vir, Então né. nós não sabemos hoje, uma criança de 8 anos, 10 anos, qual profissão meu filho vai ter? Porque enquanto a gente era criança era fácil. "Ah, vai ser médico, advogado, professor", né. E hoje, né, Eles têm dúvidas. Eu tenho tido nós adolescente, temos eu sinto que eles têm dúvida. nós temos muitas novas profissões que a gente desconhece. Sim. Então eles precisam estar preparados para absorver esse novo mercado, para entender aonde eles vão se colocar e se desenvolver nessa nova profissão. E uma outra coisa também que eu queria saber de vocês, né, é como que vocês conseguem manter a qualidade do ensino, né, que vocês já estão no mercado, como você falou, há mais de 20 De anos, 20 anos. com todos esses projetos, essas coisas que vocês desenvolvem, com a crise, com a pandemia, que foi uma coisa que eu acho que deu uma travada na cabeça das crianças, dos adultos, né, porque eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que a pandemia não deixou só as crianças também meio fora da casinha, eu acho que Todo os mundo, a adultos, sociedade né. toda. É.
E eu achei, assim, que a pandemia ela ia melhorar algumas pessoas, mas pelo contrário, eu achei que isso deu uma, como vou te dizer, teve pessoas que correu tudo bem, conseguiu, como Superar. entender e superar. Mas teve pessoas que avançaram, né, avançaram e de uma forma que a gente vê que não progrediu, né, que coloca a culpa naquela situação para como se fosse uma desculpa, né. E a escola ela tem um papel muito fundamental, não só com a criança, como com a família também, né. E quando há essa interação entre a escola e a família, o desenvolvimento da criança é muito maior. Com certeza. Quando você tem a participação da família junto, você consegue viver refletidamente na criança esse maior interesse, maior comportamento, melhor comportamento, maior concentração. Isso aí é fundamental. Na pandemia, né, nós tivemos que mudar do presencial para o digital em pouco tempo, porque era a única forma de aprendizado naquele momento. E realmente, assim, os nossos professores, eles se reinventaram para conseguir dar conta de um ensino aonde você passou aquela sala de aula para dentro de casa, porque antes o pai e mãe conhecia simplesmente o estudante, mas não conhecia o aluno, porque na sala de aula acontece o erro, a dificuldade, que o professor está acostumado a lidar e faz parte daquele desenvolvimento e crescimento inicial. E aí os pais surtavam, né: "Nossa, não está sabendo isso". Calma, que o processo, ele é dessa forma, é porque aquilo acontecia simplesmente dentro da escola, e a escola E passou a aí ser tinha dentro da todo um casa das apoio, né, pessoas. ele tinha um apoio. E às vezes também que eu percebia, né, eu tiro para minha filha, né, às vezes ela fazia perguntas para mim que eu não lembrava aquela regra Sim, mais, entendeu? sim, E ela sentia a falta do apoio do professor, na que você sala. querendo ou não, o professor ele a criança pega o professor como um ídolo. Sim, é um exemplo para ele ser É, seguido, é uma pessoa de admiração para ele, né, exatamente. é um Então, herói. a criança ela fica muito, como que eu vou te dizer, ela fica nessa caminhada, ela olha para o professor com um olhar totalmente diferente, né. É, é verdade. Então, aí surge todo o papel fundamental da escola, né, na vida de cada um de nós, né, para ser até quem a gente é hoje, Sim. né, para entender melhor isso tudo. Eu acho, assim, isso é incrível, né, muito, muito legal mesmo. E nós trabalhamos muito assim, com o professor estando sempre se atualizando, né, então nós temos lá o Sistema Ângulo de Ensino, onde a gente tem cursos periodicamente, nós temos formações, onde a gente procura sempre manter o nosso DNA de acolhimento e desenvolvimento, mas sempre no olhar no novo, no que se tem de necessidade, no que nós temos para apresentar mediante as novas demandas, né, da sociedade. Hoje a escola tem algum projeto, em vista ou já executando para essas crianças? Nós temos hoje vários projetos já rodando, né. Nós temos a roda de conversa para as famílias, agora nós vamos colocar o grupo de escoteiros, então nós já iniciamos com as reuniões, já fizemos a primeira reunião com o pessoal que é da Base Nacional dos Escoteiros no estado do Rio, então fiz a primeira reunião E não já para os tem em nossos campos, pais. né, Não vocês estão tem, trazendo, tá, gente. nós que Então, estamos mais trazendo. uma diferença da escola, né, que E o prova, né, que eles quanto são sérios, né, e E o quanto a formação dos escoteiros, ela tem a ver com o DNA da escola, porque vai nos ajudar também a trabalhar todos essa questão de valores, da autonomia da criança, da responsabilidade. É muito interessante. E são todos trabalhos voluntários, então os pais que trabalham com a gente são também voluntariados. E a gente viu durante a palestra, do pessoal que já é do escoteiro, o amor com que eles fazem e executam esse tipo de trabalho. Então, uma das pessoas que veio, ele tem 38 anos como escoteiro. Ele olha só, começou aos 11 anos que de legal, idade né. e ele hoje é master, ele está diretor nacional. E ele falando: "Olha, quantas pessoas passaram por mim, crianças, jovens, estudantes, às vezes eu passo por eles na rua e encontro, eles estão lá com a esposa, com os filhos,
foi esse aqui que me formou, foi ele que me ajudou, né, a desenvolver tal, tal, tal habilidade. Então, é um projeto muito interessante que vem a somar junto ao todo o trabalho da escola que já é feito. Muito interessante. Isso é um diferencial e tanto, né, É, porque tem muitas escolas, não falando mal de ninguém, que, não buscam, né, buscam fazer o que eu chamo o arroz com feijão, né, e não faz essa outra parte que é tão importante, que eu acho que quando você consegue desenvolver a criança nesse método mais, como que eu vou te dizer, eh uma liberdade, com uma certa, né, autonomia, você consegue levar a criança a uma esfera mais satisfatória, é, né, mais feliz, né. lá na escola, a criança ela é o protagonista do seu aprendizado. Então a gente trabalha com ela experimentando, fazendo, mão na massa, erra, acerta, tenta de novo. E isso vai dando à criança não só conhecimento, mas segurança, conhecimento de si, autoconfiança, autonomia, responsabilidade, trabalhar em equipe, entender o momento que eu tenho que esperar, entender o momento que eu tenho que falar, saber falar e se posicionar mediante as situações. Então, por exemplo, tem hora que eles mesmos vêm atrás de coisas, com a gente. Então: "Ah, eu quero reivindicar, nós fizemos um abaixo-assinado", Olha, eles se organizam. É, legal. é bem interessante, ó, teve uma turma que terminou lá, e depois a mãe chegou e falou assim: "Olha, lá na outra escola eles tiraram o professor de inglês, porque a professora não estava dando conta, então fizeram um abaixo-assinado, se reuniram e provaram por A mais B que aquele professor eles sabiam falar melhor do que o professor que estava na época". Falei: "Então, eles estão pessoas críticas que sabem o que querem, né, sabem se posicionar e realmente, colocando com educação, colocando com respeito dentro das normas, mas aquilo que lhe é de direito, que é Muito uma legal, educação de né. qualidade. Os alunos que passam pela creche Escola Sagrada Família, eles são disputados pelas outras escolas. A gente é o que a gente mais escuta, né, graças a Deus, e é um trabalho sério também, e nas reuniões: "Ah, vocês são daquela escola, nossa, os alunos que vieram de lá são maravilhosos, eles são os mais educados, eles que tiram as melhores notas". Então, é o que sempre ecoa, né, do aprendizado que a criança sai da base da creche Escola Sagrada Família. E eu queria saber, né, os pais que né, que quisesse conhecer a creche e escola Sagrada Família, como eles se devem se dirigir a quem, né, aonde você se localiza aqui na nossa cidade? Nós estamos localizados ali no Parque Rosário, na rua Alcebiades Uhum. Peçanha, número 44, eh, na rua da Quitem, que vai sair na 28 de março, só que a gente está perto da Avenida Princesa Isabel, né. Será um prazer receber, conhecer, quem quiser verificar, como é que funciona, né, e constatar realmente o que a gente está falando aqui. Também nós temos o telefone nosso de contato, que é o 2299-800-9186. O site nosso, que é o cesfeducacão.com.br, Também lá colocar depois, né, a gente pode colocar, né, depois até para quem quiser, tanto o endereço, quanto o telefone, quanto o o site, né, site, que para lá você conhecer a consegue ver, escola. né, vários projetos, a nossa metodologia, e nós temos também o Instagram, que tem, né, postagens constantes do dia a dia mesmo da Da escola. escola, de projetos que são feitos, do desenvolvimento das crianças. Lá também tem todas as informações. Que eu acho que isso é muito enriquecedor, né, e eu acho que traz uma tranquilidade para aqueles pais, como eu falei, né, para a gente, para os pais que trabalham fora, para os pais que precisam ter uma tranquilidade em ir trabalhar e saber: "Não, meu filho está aqui, está acolhido, está sendo bem cuidado, está se alimentando", né, então eu acho isso muito importante. E isso é, para mim, é tudo, entendeu? E além disso, né, eu vou mais além. Pela educação, ela ser algo a longo prazo, então realmente eu tenho que me preocupar, bem, essa escola está preparada para o futuro, para oferecer ao meu filho o que ele precisa em termos de base para o futuro?
ou não, essa escola ela só faz o feijão com arroz que todo mundo faz, né. É uma escola que é legalizada, é uma escola que obedece a todas as leis e órgãos que são fiscalizados. Nós temos muitas escolas que não são, Verdade. autorizadas e Estão ficam abertas. funcionando aí, né. É. Nossa, isso Então é muito importante também, né. Até para a segurança das próprias crianças. com certeza. Então é olhar exatamente isso. Bem, eu me sinto acolhido? É uma escola que me escuta? É uma escola onde eu tenho, fácil acesso, que eu consiga entender qual é o processo pedagógico, que eu consiga falar com a coordenação, com a direção, com quem eu precise, na no momento em que existe uma demanda? É uma escola onde meu filho vai feliz, né. Quando eu fui visitar, eu vi as crianças felizes, produzindo uma escola viva ou não? Eu vi algo que realmente só tinha lá uma carteira atrás da outra e não vi alegria, não vi vida nos olhos dessas crianças. Então, isso tudo visitando a escola você consegue perceber o quão os A nossos energia positiva, alunos né. são felizes aprendendo, o quanto eles gostam de estar ali aprendendo. Bem, quero agradecer a Ana Cecília Arruda, né, por ter dado esse depoimento pra gente, ter trazido pra gente esse, né, trago esse assunto, que é um assunto que eu sei que vai ajudar muitas mães e papais, né, que até a gente está recebendo muita gente de fora por causa do Porto do Açu, pessoas que trabalham em Macaé, precisam deixar seu filho o dia todo na creche, né, que ela também tem creche lá e tem a escola depois. Então assim, é uma escola que eu indico, realmente é uma escola que tem acolhimento, que as crianças se sintam à vontade e que os pais também têm voz, né, para chegar, conversar, que eu acho que isso é ótimo, é maravilhoso e que eles possam ser ouvidos. Então fica aí essa dica para vocês, né. Quero agradecer também novamente aos nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar, Porto Seguro, o Terceiro Setor. E dizer, né, até breve, até o nosso próximo episódio. Espero que tenha ajudado, colaborado, que a gente sempre traz assuntos aqui realmente que vai ajudar a nossa sociedade, que vai ajudar as pessoas que realmente precisam de alguma forma, tá. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada pela Sucesso pra você na sua oportunidade. escola, né. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né, da creche Escola Sagrada Família. Um grande abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigada, gente.